Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia, Tabata. Me escutam bem? Eu escuto bem, escuto bem. Ah, legal. Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação. Renan, minha tela, eu estou apresentando aqui, eu não estou conseguindo ver o vídeo. Então, se cortar alguma coisa, você me dá um toque aqui pelo áudio, tá? Perfeito. Então, meu nome é Érico Voltolini. Atualmente eu estou trabalhando como gerente de soluções aqui na Kigo. Sou uma pessoa de pele clara, cabelos loiro, olhos azuis, tenho uma barba um pouco curta, estou com uma camiseta de cor preta e ainda tenho um pouquinho de cabelo aqui pela meia idade, ainda tá bom, né? Neste webinar aqui, veremos alguns desafios que enfrentamos em ambientes de teste. Em seguida, o Renan vai mostrar alguns exemplos práticos de como esse gerenciamento de dados e mais virtualização do serviço pode ajudar. Renan, se você quiser já fazer uma breve introdução sua para iniciar, acho que é bacana. Perfeito. Uhum. Bom, fazer minha descrição aí. Bom dia, pessoal, quem pode comparecer. Eu sou Renan Marques, eu sou um homem de pele branca, eu tenho cabelos curtos e pretos, eu estou usando uma camiseta preta, eu atuo aqui na Kigo como especialista de testes e eu sou uma pessoa tatuada. Legal. O Renan, faltou acho que falar que eu tenho 44 e o Renan tem quase idade para ser meu filho 26. aí, 26 anos. Legal. Então vamos lá. Fiz a introdução, falei que nós vamos mostrar aqui os desafios que a gente enfrenta aí no gerenciamento de dados. E aqui eu estou com um gráfico que ele foi introduzido aí pela. Deixa eu só dar só um minutinho que deu uma travada aqui na minha. Isso, agora sim. Esse shift left ele tornou uma palavra da moda aí, né? O que significa isso? Basicamente, estamos falando aqui que é mudar para a esquerda a identificação de defeitos para mais cedo no início do ciclo de desenvolvimento do software, né? E esse gráfico aqui, ele foi definido pela primeira vez em 1996 por Kemp Jones. Ele ainda é bem relevante, apesar de nós estamos já em 2023, ele ainda é bem relevante. Aqui, o que ele está mostrando? Ele mostra que a maioria dos defeitos de software são introduzidos durante uma fase inicial de desenvolvimento, mas que a maioria dos defeitos são encontrados durante os estágios posteriores, onde custa muito mais e é mais arriscado corrigir, encontrar e remover esse defeito. O que estamos focados em fazer com essa ferramenta da Parasoft é o tal desse shift left, né? Deslocar para a esquerda essa identificação de defeitos. Que aproveitando as práticas de qualidade em estágios anteriores, tem outras práticas, por exemplo, análise SAST, análise de teste unitário, que é o JUnit, que também tem o efeito de reduzir esse número de defeitos no início e treinar esses desenvolvedores. Fazer os testes que são criados durante os estágios posteriores, por exemplo, testes funcionais e de desempenho executados continuamente à medida que novos recursos são adicionados, essencialmente fazendo esses testes de regressão. Uma ferramenta que podemos usar para mudar para o Shift Left é o Parasoft Virtualize. Ô, Renan, tá dando para seguir direito? Tá dando uns retornos aqui no meu áudio, cara. Da minha parte, eu estou conseguindo Tá ouvir você beleza. bem. Eu acredito que o pessoal também está conseguindo te ouvir Então bem. beleza. Qualquer coisa você me avisa aí, tá? Perfeito. O Parasoft, Virtualize, ele oferece a capacidade de criar um ambiente simulado e ativo que sua aplicação precisa acessar. E esse ativo é seu e está diretamente disponível para você. Descobrimos que, com seus ambientes de testes existentes, muitos clientes enfrentam o que chamamos de DCCD. O que significa esse D? Disponibilidade.
o ambiente que a sua aplicação precisa pode não estar disponível ou pode ter uma disponibilidade limitada. O C, comportamento. O recurso pode não estar no estado em que você precisa para o teste específico que você está tentando executar. Quando virtualiza seu ativo, ele é simulado no estado exato em que você estava quando gravou esse teste. O C é para custo. Este pode ser autoexplicativo, mas o ativo de que você precisa pode ser muito caro para manter e executar. O D é de dados. Muitos clientes nos procuram explicando que não conseguem obter os dados corretos, simular os dados de teste precisos e que protege as informações confidenciais. Muitas vezes, ambientes de testes com muitas peças em movimento apresentam problemas que se manifestam como problema de dados. Pela pesquisa de mercado que fizemos aqui na Kigo, sabemos que há um custo real para o negócio associado a esses dados de teste. Até 60% do tempo de desenvolvimento e teste de aplicativos é dedicado a tarefas relacionadas a dados. Muitos projetos ultrapassam 46% do orçamento e 71% do prazo devido à ineficiência do processamento desses dados. 20% do ciclo de vida de desenvolvimento de software é perdido devido à espera desses dados. As funcionalidades dos sistemas não são testadas de forma adequada durante as melhorias contínuas, porque esses dados de testes necessários não estão disponíveis ou não foram criados. Isso tudo leva a um problema em produção. Acontece que esses clientes não tiveram necessariamente um problema de dados. Eles tiveram problemas de virtualização de serviço. Com a Parasoft, eu consigo criar esse arquivo virtual do tráfego registrado. Você também obtém um recurso de gerenciamento de dados do teste virtual, que você controla, onde ele ajudará a evitar ciclos dolorosos de atualização do banco de dados, que demoram muito para ser ajustado à velocidade do desenvolvimento ágil. O repositório de dados da Parasoft foi projetado para liderar com dados hierárquicos e dar aos usuários liberdades para gerar dados instantâneos, dados de redefinição e dados de compartilhamento. Passar a animação. Essa abordagem tradicional, ela apresenta um problema, né, que é uma dependência de uma fonte de dados compartilhada. Então, sabemos que por meio das APIs, muitos dados ficam compartilhados entre várias equipes. Sabemos também que o TDM tradicional leva tempo, habilidades especializadas são necessárias e o custo crescente tornam esse TDM tradicional caro e problemático, fazendo com que muitas empresas minimizem o seu uso ou evitem completamente. Quando as equipes começam a testar seus aplicativos que dependem dessas fontes de dados compartilhadas, conflitos e poluição de dados podem frustrar as equipes que estão tentando executar os testes de regressão automatizados de maneira confiável. Isso pode resultar em exercícios de combate a incêndio, cujo resultado final é que não houve um bug real, mas sim um problema de dados ou de ambientes que causou essa falha dos seus testes. Então, aqui eu fiz um exemplo, né, que várias equipes usam o mesmo fonte de dados. A solução de TDM tradicional, ela gasta tempo e recursos, as equipes não respeitam as integridades. Então, por exemplo, eu tenho uma squad que está trabalhando no dados de clientes, pagamento Pix. E o Renan tem uma outra squad trabalhando nessa mesma base de pagamento Pix, por exemplo. A equipe do Renan pode estar fazendo alteração lá nessa fonte de dados, e a minha equipe também está fazendo isso. E vai gerar um conflito. E a tendência que observamos no mercado é que as pessoas deixam de utilizar o TDM, virtualização de serviços, por esses problemas de conflito que se torna algo que é... Identificar esses erros e os problemas reais estão se perdendo nesse ruído. Então, a conclusão é que cada equipe de desenvolvimento precisa desses dados de testes compartilhados que estão por trás dessas APIs.
E a virtualização de serviço é uma opção lógica para esses casos, porque permite que as equipes controlem independentemente suas próprias, vamos chamar aqui de sandbox virtuais, que lhes permite conduzir mais facilmente níveis mais altos de automação de testes. Na verdade, as equipes precisam controlar a geração, clonagem, subconfiguração e redefinição dos seus testes, de seus dados de teste virtual, para que possa estabilizar seus testes automatizados e deslocá-los para a esquerda, onde pode iniciar seus testes sem ter que esperar. Agora aqui vamos voltar para a virtualização, né? Fiz uma breve introdução aí da parte de TDM, de dados virtualizados. Uma interessante também com dados virtualizados é que a facilidade que a inteligência artificial usa para criar esses dados e manipulá-los não tem necessidade de ter lá um cara, um especialista em banco de dados, uma pessoa que conheça desses dados para estar manipulando isso. Você pode criar, o Renan depois vai demonstrar isso na prática, você clica com um botão, dá lá, criar os dados. Ele cria essa base de dados virtual. Você pode, dentro dessa base de dados virtual, você pode criptografar, mascarar determinados, por exemplo, quero mascarar, vamos supor que fiz um dump de uma base de produção, criei esse dado virtualizado e eu quero mascarar dados de cartão de crédito. Eu consigo, um simples clique, sem ter conhecimento nenhum, criar essa massa de dados virtual com esse cartão de crédito mascarado. Okay? Aí, pessoal, quem for tendo dúvida, pode deixando na caixinha de perguntas, que ao final, eu ou o Renan iremos responder, tá? Renan, tudo certo até agora? Quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. Boa apresentação. Então, tá bom. Concordando. Estou calado, pois estou consentindo. Então, vamos voltar agora à virtualização, né? Depois de estabelecer um ativo virtual, como gerenciamos nosso ambiente de teste informando que o virtualize, qual queremos usar, o ativo ou o virtual, né? Então, vamos supor, a gente criou lá um ativo virtual, e aí eu preciso falar para a minha aplicação qual que ele vai usar, né? Se ele vai estar usando o real ou virtual. Eu vou... aqui nós instruímos um proxy. Deixa eu passar aqui alguns slides, fica mais fácil. Que aí eu vou fazer uma analogia que esse proxy ele atua como se fosse um guarda de trânsito. Ele consegue direcionar o tráfego que originalmente existia que o ativo estivesse disponível. Então, vamos supor aqui, seguindo essa animação aqui. Então, a minha aplicação, ela bate nesse proxy, que é o guarda de trânsito, e ela está direcionando para esse ativo, que é o ativo, o mundo real, o ativo, a produção disponível. Essa produção, ela pode estar dentro de casa, né, dentro do ambiente do cliente, ou fora. Estou consultando aqui, por exemplo, uma Caixa Econômica, um Serasa, enfim, que eu preciso dessa disponibilidade, de estar lá sempre disponível. Agora, seria legal se a gente tivesse uma interface que desse para a gente mudar isso. Então, eu virtualizei, gravei lá as requisições da Caixa Econômica, por exemplo, e criei esse ambiente virtualizado dentro de casa. Então, seria legal ter uma interface gráfica amigável para a gente gerenciar esse ambiente, né, de teste de forma clara e direcionar esse policial de tráfego, esse proxy, para um ativo virtual ou ativo. E aí que nós temos uma interface chamada CTP da Parasoft, que é onde eu consigo direcionar. Aí eu falo aqui dentro o Renan vai mostrar isso na prática depois, é bem simples. Eu consigo direcionar, olha, em vez de você bater no ambiente real, você agora direciona toda essa minha carga de testes para esse meu ambiente virtual. E aí esse carinha aqui que você vai demonstrar algo parecido, certo, Renan? Ele parece familiar aí para você, né? Certo, a gente vai passar para mostrar um pouquinho do gerenciador,
que é importante para os TLs, é importante para os managers, porque ele consegue visualizar o que está sendo criado de virtualizações, ele consegue visualizar que bases foram criadas, proxies que foram criados, e a gente também vai passar pela demonstraçãozinha para ver um pouquinho da solução na versão desktop, que seria a versão mais rica, né, de condições para construir isso, mas vai passar um pouquinho sobre cada componente. Show. Aqui também dentro dessa tela, depois na prática, quando o Renan estiver demonstrando, fica mais fácil de ver. Então, aqui também é possível configurar o que eu direciono para o real ou para o virtual. Então, isso aqui é um ambiente web, e aqui eu posso fazer configurações, por exemplo, em algum dos nossos clientes, que foi feito, está sendo feito o uso do Virtualize. Ele gostaria que todos os cartões que tivesse o início 5558, por exemplo, ao invés de ele consultar aqui nessa base virtualizada, ele quer que todos esses cartões batam no ambiente real. E o que for diferente desse 5558, ele chaveia para o virtual. Então é possível você fazer esses ajustes também. Eu quero que um determinado conteúdo, uma determinada massa de teste continue batendo no meu ambiente real, e essa outra determinada, um parâmetro, um script, ela bata nesse meu ambiente virtualizado. Renan, acho que eu já dei uma introdução aqui, do que é, acabei até passando um pouquinho do tempo. Acho que agora você pode entrar aí com a sua demonstração, tá? E depois você volta, no finalzinho a gente volta para as perguntas e eu vou lendo e a gente vai respondendo aqui, em conjunto. Perfeito. Deixa eu vou parar minha tela aqui, tá? Tranquilo. Eu vou passar a minha tela inteira, vai ficar mais fácil. Se puder confirmar para mim que está tudo aparecendo corretinho. Tá. Beleza. Preparei 2 exemplos, claro, mais mastigados, um pouco mais simples, para que a gente possa conhecer um pouco mais da solução na prática. Renato, se você estiver compartilhando, não está aparecendo, tá? Não está aparecendo? Como é que agora está? Sim. Acho que demorava um pouquinho. Tranquilo. Eu preparei 2 exemplos, são exemplos mais simples. O primeiro exemplo que a gente vai estar conversando agora é sobre uma situação muito conhecida, e eu tenho certeza que muita gente já teve essa dor, que é o problema com mocks de dados. Fiz um exemplo bem simples para mostrar como a gente pode condicionar e mostrar um pouco do horizonte de possibilidade que pode ser virtualizado, né? Essa primeira condição que eu vou mostrar seria um mock de dados que eu criei aqui no Excel para essa apresentação. Não sei se está aparecendo aqui. Tem apenas 3 campinhos, 4 campinhos, e eu os inseri na nossa plataforma de gerenciamento de dados, onde tem o test data, e criei uma demonstração e introduzi aqui em formato de tabelinha mesmo. Isso é importante, pois o Parasoft também te oferece uma base, um repositório virtualizado, onde tu pode reutilizar ele para diversas outras virtualizações, ou conectar com um proxy e bater ali, enfim. Nesse exemplo, ele fez uma condição, eu fiz uma condição bem simples, que seria para localizar esses elementos que estão ali, só para mostrar um pouquinho de como que é esse corpo. Ele conecta a uma base, no meu caso eu conectei ao servidor que eu tenho disponível, ele encontra o repositório, conecta aqui, e ele tem responders, onde você vai colocar os inputs e os outputs que tu está querendo virtualizar para esse mock. No meu caso aqui é um caso bem simples, só ditei os campos que vão ser preparados para receber e setei uma resposta que ele deve receber, com a condição de que ele precisa ser correlacionado pelo ID que está na tabela, né? Então, se a gente utilizar, por exemplo, uma plataforma como o Postman para testar isso, ou alguma
outra ferramenta de SOAP, você pega o endpoint que foi criado desse ativo virtual, então é bem prático, ele já cria para ti, pode pegar esse endereço e colocar para buscar. Nesse caso, não vai encontrar, pois eu não estou setando o input, então se eu setar esse input, como deveria, uma colinha aqui para não demorar, por exemplo, por um ID que eu sei que está presente aqui, o 1111, ele deve me trazer alguma resposta. Opa, peraí. É porque ele não está no correto. Demonstração 1 buscar. Deixa eu copiar o meu endereço. Outra coisa no Ctrl+V. Agora vamos buscá-lo novamente. Deve encontrar uma mensagem de sucesso, foram retornados. E caso criei também tem o caso de falha, se você não enviar nada, né? ID inválido. Caso a gente envie um outro do mock, também deve encontrar. Cada um com o seu respectivo valor que está na base, né? Ativo, falso, enfim. Existem outras possibilidades que tu pode fazer para também fazer o CRUD inteiro, criar, destruir e alterar. Então, a tua virtualização vai se tornando mais complexa e mais completa. E como, comentando ali um pouquinho da sigla que o Érico trouxe para a gente, problemas de disponibilidade ou de conflito podem ser solucionados rapidamente com uma solução de API virtualizada. Você pode criar uma API gêmea que ela faz uma ponte e faz com que tu não precisa dessa ponta dessa API primária, você vai direto para uma API secundária, onde você já tem os seus dados e as respostas que tu precisa para não parar um time, né? Não parar o ciclo de desenvolvimento de software. Então, esse aqui é um primeiro exemplo que a gente tem. Esse é um exemplo trazendo uma virtualização através de dados mocados. E eu trouxe mais um exemplo, que é um exemplo um pouquinho mais complexo, mas muito bacana, porque ele traz um pouco da mágica real da virtualização de sistemas como o Parasoft, com essa ferramenta, e eu vou fazer com vocês, que seria, a gente tem um proxy, né, que seria a nossa ponte. Esse cara vai bater num sistema de exercícios que a gente tem, que simula um banco, onde ele fornece empréstimo. Então, se eu pegar esse endereço aqui, desse cara... Esse proxy aí, só para fazer analogia, né? Foi aquele guardinha de trânsito que eu coloquei lá. É isso aí, o guardinha de trânsito, que vai barrar para você e vai te direcionar para onde que você tem que ir. Isso. Então, esse aqui seria o exemplo de banco que a gente tem aqui da própria ferramenta. Tem uma página de login, tudo certinho. Para mostrar a mágica do negócio, para a gente já ir começar a brincar um pouquinho com esse cara, a gente tem opções de gravar o que está passando por esse proxy e opção só de monitorar. Por enquanto, eu só estou monitorando, mas eu vou acessar aqui para a gente dar uma olhadinha nesse sistema e a gente ter algum reconhecimento do que ele faz. A gente pode solicitar empréstimo por contas, por exemplo. Aqui, esse cara ele tem uma base de dados já do próprio sistema lá, então ele tem resposta para todas as contas mapeadas aqui. Então, a gente vai fazer um teste agora, gravando, né, o que vai passar no nosso tráfego por trás dessa API e vamos criar uma API gêmea desse cara, para que a gente não dependa da API principal. Então, estou gravando por trás, estou batendo na API primária, nesse momento, fazer um padrãozinho de 1000 com 100, e nos 3 primeiros que tiverem aqui. Pelo visto, está todo mundo devendo. Vou colocar aqui 3 casos só para que a gente tenha mapeamento. Vou me certificar aqui que gravou, beleza? Stop recording. Vou até... Já deve ter gravado algum arquivo de tráfego, a gente vai conferir na prática. No outro exemplo que eu passei, eu já tinha um repositório criado. Nesse exemplo, eu vou criar um para a gente dar uma olhadinha agora. Então, criei um na minha própria máquina, chamado de Packtop, dar uma aceleradinha para que vocês não precisem saber de coisas necessárias nesse momento e a gente focar na mágica. Vamos criar um ativo virtual, chamar ele de demonstração 02.
vamos fazer a partir de um arquivo de tráfego, que é o padrão para quando a gente faz uma gravação, que vai ter separado por data e hora. Eu sei que agora é 10h22, vou pegar esse último arquivo. E aqui é onde está grande parte da mágica da virtualização de APIs. Por quê? A partir desse momento, aqui vamos vincular, o Parasoft começa a fazer esses inputs e outputs e reconhecer esses padrões de forma automática. Por que automática? Porque ele usa a inteligência artificial para reconhecer os elementos do que estava passando, através daquele arquivo de tráfego. Então, a gente vai deixar ele configurar para a gente e vamos nomear um caminho para esse endpoint. Demonstração 02. Não, finish. Então, ele criou um novo PVA com o próprio endpoint. E esse mesmo proxy, que seria o nosso guardinha de trânsito, na analogia que o Érico deu, ele pode tomar conta de 2 ruas, de 2 endpoints. E ele mesmo pode gerenciar isso. Existe, por exemplo, uma opção de que se a primeira conexão falhar, você vai para a segunda automaticamente. Então, é um passo importante de quando você está tratando uma API principal, onde ela pode cair, a gente volta para aquela questão da sigla, disponibilidade, conflito. Então, você pode gerenciar através do seu proxy. Vou salvar aqui que ele pode bater nesse cara que nós acabamos de criar. E agora você está aqui, em vez de ele bater na API principal, ele vai ir na minha API secundária. Vou acessar esse sisteminha de demonstração novamente. Vou solicitar um empréstimo para esse cara. E agora não preciso mais estar utilizando a minha API principal. Eu posso estar trabalhando nessa API, por exemplo, através daqui. Isso é muito importante porque, como teste e também já passando por muitas situações, o desenvolvedor também vai partilhar desse sentimento, dessa dor. Quando você tem alguma API principal que você consome de algo que é público, a tendência é que você tenha muitos momentos da sprint onde você depende dessa ponte, dessa ponta final, e a virtualização, ela soluciona um problema que a gente não sabia que existia solução. Então, ela traz isso para dentro de casa, como a Eric falou, isso fica num servidor próprio, você pode criar exemplos para teste na sua própria máquina, você usa o seu próprio recurso da empresa, e por isso que é tão importante, porque ela não pode ficar disponível. Se ficar indisponível uma virtualização, ela está dentro de casa. A gente pode ir lá, depurar, ver o que está acontecendo e ligar novamente. Então, esses são os exemplos que eu preparei hoje. Eu acredito que seja mais simples, que seria em relação ao mock de dados. Eu sei que é algo que é uma dor presente. E um caso de indisponibilidade de um sistema de API pública, eu representei aqui nesse sistema de banco, porque o sistemas de banco tem bastante problema com consumir APIs públicas, como da Caixa ou como de outras instituições, e a gente já consegue abrir um pouco o nosso leque e olhar mais para o horizonte de possibilidades que a gente tem para resolver esse tipo de problema. Eu acho que seria isso da minha apresentação. Legal. Renan, você consegue mostrar um pouco lá da parte web para a gente? Parte web. Acho que é legal. Bem simples. Do CTP. Nós temos um gerenciador. Até essa base que você importou, pode pegar essas massas de teste data. Acho mais bacana a gente mostrar, Érico, que a gente pode gerenciar e ver os elementos que foram jogados para o servidor, que já estão ativos. Aqui a gente tem vários exemplos aqui, alguns são... Aqui é um pouquinho mais rudimentar, né? Só avisando, o ideal para produção é a versão desktop, mas aqui é algo para gerenciamento. Então, você pode ver onde está batendo, o que está ativo, o que tem de elemento que foi criado, uma geração, as condições de mensagem, outros PVAs antigos, né? Ele também separa pelos proxies que temos criados, seja para exercício ou algo que já foi para deploy. Temos a base de dados, que aqui no caso do localhost, nós temos bases salvas, onde a gente pode importar e criar snapshots de um estado de base
onde a gente já considera uma base limpa e uma massa de dados que a gente confia. Então, isso é bem importante para quando a gente já sujou uma massa, para que você não precise ficar fazendo um dump e trazer informações de produção. Você pode só pegar uma massa que você já tem confiança. Aqui tem algumas outras massas. Se a gente for começar a entrar, elas vão trazendo e já vão estar organizadas. São os exemplos que nós tivemos de situações mais complexas. Clica ali naquele editar para mostrar que é possível a gente fazer uma manipulação dessas massas aí. Desculpa, Érico, eu não consegui te ouvir. Você pode repetir? Aí nesse identificar contrato, por exemplo, abre ela. Isso. Aí clica no... Onde a gente edita então, lá. Que nós podemos editar os campos, né? E adequar para as massas do jeito que... claro, se você está durante um teste, você não quer fazer, trazer um snapshot dessa massa para cá, você pode alterar as massinhas através daqui. Vamos adicionar uma row, duplicar essa row aqui, só para não sujar minha massinha. E aqui você tem como mudar. Provavelmente você gostaria de mudar um CPF, colocar algo mais apropriado para não... Aqui eu já tenho um 9988 para não dar duplicidade. Campos padrão a gente não mudaria. Então a gente pode criar um novo registro limpo para que a gente não precise voltar o snapshot, com certeza. Então tem toda a ferramenta necessária para a gente poder manusear um banco de dados de uma forma bem simples, né? E em tempo real, que é o mais importante, né? Bacana. Vai ali nos modelos também, para a gente mostrar como é que é fácil a visualização. Esses caras eu não sei se... ele tá... ele está desabilitado para o meu usuário. Acho que vai estar só no... Tá, volta lá no... Tem algo que você gostaria de mostrar mais? Vai no Environment Manager. Clica nesse botãozinho vermelho aí isso daí vamos ver se ele habilita. Você diz o nosso... Lembra isso, para mostrar aquela opção que você pode virtualizar qualquer API você tem do endpoint, você consegue gravar e já criar os cenários a partir daí. Então, lembra desse... Não precisa... Eu não muito, mas ele é o padrão que nós utilizamos para fazer aqui na Message Proxy, né? Você tem... Isso. Exatamente. Uma primária e você tem uma conexão e você tem uma saída, né? Tem onde você vai apontar. Então, acho que a gente colocaria aqui o nosso... Exatamente. Aí a ideia é só demonstrar que tudo que você fez pelo ambiente desktop é possível também fazer pelo ambiente web. Então, você consegue tanto startar uma gravação... No momento que você não tem na sua máquina, precisou ir em algum lugar, com certeza. É um fácil acesso, né? Consegue acessar de qualquer via e já consegue matar o problema se for esse o caso, né? Se não tiver com acesso à plataforma ali que eles, para mim, provém. Exatamente. Acho que o que daria para explorar, a gente tem um pouquinho mais de tempo ainda, acho que tem mais uns 10 minutinhos ainda. Tentar explorar, voltar lá no desktop e pegar um exemplo de como a gente pode facilmente criar um dado. Lembra quando a gente faz para... Eu quero deixar um padrão para criar CPF. Você lembra? É que eu acho que... A máscara, mascaramento lá que você coloca... Abre um PVA lá, acho que a gente consegue... Esse caso, Érico, ele é de uma versão do Parasoft que ainda não foi lançada. Eles tinham liberado para a gente uma licença temporária para a gente ir explorando a feature. Mas essa licença não está válida para a gente. Ela tem que ser regerada toda vez que for testar o Magic Data lá e tudo mais, né? Não é o Magic Data, não. É o...
Quando a gente volta lá, clica aí num PVA qualquer. Mensagem responder aqui, você disse? Isso. Vai lá em Definition. Aí no ID, por exemplo. Clica aí no ID. Esse aqui é só o input dele, se diz no response. Isso, onde você consegue aí os valores. Lembra que é Você parametrizado? pode parametrizar, com certeza. Aqui a Isso, gente exatamente. parametrizou. Perfeito. Lembra aquilo que... Passar um pouco sobre as correlações. Exatamente, isso daí. Você conhece bastante. Passar então para você um pouquinho mais completa, que também possui um alterar. Então, ela mostra um pouco mais do que a gente tem de vantagem aqui, o que a gente pode explorar com o mockzinho de dado. Naquele primeiro exemplo, a gente utilizou para identificar algo que está na base, mas a gente não precisa, não é limitado somente a isso. Importante lembrar que a gente sempre tem que estar imputando o que a gente está trabalhando nesses valores. A gente pode correlacionar o que é necessário, mas o ID, no caso, é um hashcode, a gente pode correlacionar, porque o ID ele vai ser único, mas o status não vai ser único, então a gente não correlaciona esse tipo de coisa. Temos opções aqui para correlacionar dados através de XPath, que vai setar se um campo é verdadeiro, se ele vai ser um valor exato ou algo assim. Tem algumas opções aqui para você colocar uma correlação com o tipo de método que você quer, então é bem completo. E agora, questão da resposta, né? Nós temos, por exemplo, como atualizar um registro através de uma ferramenta chamada CrudTool, onde ele vai até o nosso banco de dados, ele é conectado lá na nossa base já criada, pega esse ID e tem uma condição onde ele vai gerar um outro valor para esse cara. Então, ele pega se você coloca, por exemplo, um ID 555555, ele vai identificar esse cara como novo e vai criar. Mas se você colocar um e colocar um outro status para ele, ele vai alterar. Então, nós temos como criar registro. E temos como, em vez de parametrizar com o que está na base só trazer, dizer que nós vamos criar um campo de balanço, que seria aquele primeiro... não vou voltar lá, mas aqui é a tabelinha que nós temos, que vai ser de 100 a 999, toda vez que for criado. E o ativo vai ser sempre... e o campo ativo vai ser sempre true. E ele vai criar uma nova coluna para isso. Temos os faults, né, que é quando a gente não encontra nada. Então, a gente tem como dizer que foi falha porque o ID foi enviado incorretamente ou o status 5. Essa é uma outra condição que a gente pode colocar. Se o status for 5, ele já é falha. Voltando naquela sigla que você comentou, seria a parte de... Não seria de conflito. Enfim, a gente tem como setar a comportamental. A parte comportamental você pode imitar qualquer API, né? De acordo com o que você precisa. Nesse exemplo aqui, o primeiro exemplo que a gente fez, ele somente buscava na base. Esse aqui, ele cria um outro registro na base, ou atualiza um outro campo na base. A gente mostrando os tipos de valores que a gente pode fazer, né? Geralmente, a gente parametriza o ID, que é o hashcode, mas o balanço a gente pode dizer que ele vai vir fixo sempre 5555. E eu não quero gerar um balanço randômico. O balanço eu quero que sempre venha por padrão esse. Então, a gente imita comportamentos, né? Através da API virtualizada. Por exemplo, nesse caso, a gente utiliza o campo mensagem, que não é um campo de input, não é um campo da tabela, mas é um campo de output, só para mostrar se foi sucesso, foi identificado, ou se não foi. Nesse caso, a gente tem uma mensagem fixa para essa situação de atualizar registro, onde foi modificado, de criar registro, onde eu não mudei, mas deveria ter mudado, foi criado, e um fault, onde
foi uma falha. Lembrando que cada PVA pode conectar a uma ou mais bases para identificar isso. Então, O que é PVA, Renan? Só para dar uma... Os PVAs são os ativos virtuais que a gente tem. A gente pode pensar neles de uma forma como se fossem APIs gêmeas. Você gera um endpoint, que não existia antes, e ele tem como você enviar dados e receber uma resposta. Aqui a gente sempre utiliza a virtualização para suprir alguma necessidade, né? Solucionar algum problema, seja de disponibilidade, quando uma API pública está off, você faz essa ponte, onde você não vai bater nessa API pública mais, você vai bater dentro de casa nesse ativo virtual, que é uma outra API, uma API gêmea, ou se você tem um mock de dados e não é nem uma questão de o seu sistema consumir uma API, é mais sobre você estar querendo testar a possibilidade numa API, você quer criar um mock para já não travar uma equipe de desenvolvimento, pois é uma nova feature ou algo assim, a gente faria à mão, né? Faria sem o uso da inteligência artificial para criar esses arquivos de tráfego, mas é para a gente poder diferenciar que, sim, tem esse mecanismo que cria para a gente as condições e de forma inteligente, e, claro, a máquina tem menos chance de errar, mas caso a gente tenha uma feature que está em construção, a gente também consegue desafogar, né? A gente não fica engargalado, não cria um impedimento para a squad. Show. Acho que a gente, se puder dar uma... desse projeto que você participou do banco, que a gente virtualizou lá o empréstimo fundo de garantia. Você tem alguma coisa para demonstrar ou só para comentar como é que foi feito esse projeto? Qual foi a necessidade do banco e por que a gente virtualizou esse empréstimo de garantia? Que eu acho que é bacana a gente falar sobre isso. A gente é um exemplo prático aí porque está no ambiente do cliente. Sim. A gente não tem acesso, mas é muito bacana de comentar esse exemplo. Como eu comentei no caso de APIs públicas e dificuldade de consumir, voltar naquela sigla novamente, a última da vez, que seria o custo, a terceira, né? Nós fizemos um trabalho no cliente onde o problema que nós tínhamos era a questão de custo e disponibilidade, nesse caso. Nosso cliente consumia de uma API pública da Caixa. Essa API ela tem um custo bem alto para você bater as requisições, então, tanto desenvolvedores quanto os QAs, os testers, eles, sempre que batiam nessa API principal, eles geravam um custo ali para a empresa, e da mesma forma que esse custo era alto, a API tinha bastante problemas com instabilidade, ela ficava constantemente fora, 1 semana, 3 dias, e isso parava muitos squads desse cliente, porque um dos clientes que eles têm como grande é a própria Caixa. O jeito que a gente solucionou foi utilizando essa solução do segundo exemplo que eu mostrei, onde a gente grava arquivos de tráfego. A gente pôde criar uma base virtualizada que foi crescendo com o tempo, né? É importante lembrar que a gente percorre o que está por trás nessas APIs, então essa virtualização ela fica cada vez mais completa e cada vez supre ainda mais a necessidade dessa API primária. Hoje ela já deve ter mais de 5.000 registros lá e muitos casos de teste já mapeados e já introduzidos nesses ativos virtuais, que é essa API gêmea. E a gente já está evoluindo os cenários lá nesse cliente, que a gente não só tem uma virtualização que absorve e supre a necessidade de bater nessa API primária, como já temos casos de mocks de dados em paralelo para outras squads de desenvolvimento, porque chamou atenção, é uma ferramenta que supre uma necessidade de forma rápida, então a gente tem bastante ganho. Esse primeiro caso, onde a gente conseguiu fazer uma virtualização onde ela automaticamente gerencia bater na API virtual, quando necessário, um caso de bastante sucesso, porque depois de configurado e depois
do crescimento, de nutrir essa virtualização, ele se mantém sozinho através da inteligência artificial. O próprio Parasoft identifica através de similaridade entre as requisições qual é a resposta que sempre tem que ser retornada. Então, esse é um caso de bastante sucesso. Eu acho que o legal desse caso aí é que a necessidade desse cliente foi essa dependência dessa API externa, né? Que ele tinha que estar lá. Então, eu lembro que eu participei do início do projeto e chegou a mobilizar grandes equipes para ir um final de semana para fazer os testes e chegar no fim de semana e a API externa está fora. Então, aí você traduz isso para dentro da empresa, o gasto com pessoas, né? O custo dia a dia, que tem, o dia a dia, a frustração de mobilizar uma equipe gigante, chegar lá e não poder testar. Então, quando foi implementado pela Kigo a solução da Parasoft, deixou não tinha mais essa dependência de, eu preciso da API do cliente lá sempre ativo. Desculpa, da API fora, né, do ambiente fora do cliente sempre ativo. Então, ele sem ter que adicionar recursos novos em sua infraestrutura, eu quero dizer, adicionar servidores, licença de Windows, sei lá, de Linux, de banco de dados, ele só com a ferramenta da Parasoft, ele virtualizou esse ambiente externo e ficou na mão dele. Então, aí ele colocou lá aquele guardinha de trânsito, né? O Renan foi lá e configurou o guarda de trânsito. Eu estou lá com a minha equipe de tester. Eu estou bateu na API real, está fora, automaticamente ela chaveia para esse ambiente virtualizado e a equipe lá, a squad que está fazendo os testes, ela nem sabe se está no ambiente real ou no virtual. Certo, Renan? Fica totalmente transparente para a equipe. É bem sutil. Ele não sabe. E o legal também que eles tinham um problema de massa de dados, né? Então, eu posso consultar lá se o CPF do Érico tem uma quantidade de X para empréstimo com reserva de fundo de garantia. E eu quero testar as minhas parcelas, o juros, testar o meu sistema lá para ver como é que ele funciona com determinado valor. Eu posso ir lá nesse meu ambiente que virtualizei e colocar assim, naqueles campos que o Renan mostrou. Eu tenho aqui o Érico, que ele tem lá um limite, que o real, né? Que se eu bater lá agora, vai ter lá 10 mil reais, mas eu posso vir aqui no meu ambiente virtualizado e trocar facilmente, colocar que eu tenho 1 milhão lá de fundo de garantia e testar a minha aplicação para isso. Ou ao contrário, eu pegar o Érico, que tem lá um empréstimo liberado, e bloquear, falar, o Érico não tem empréstimo liberado. E testo minha aplicação para ver as mensagens que vai dar e o que ocorre nessas variações aí do ambiente. Sem depender das condições, né? Isso, sem depender desse ambiente externo. Acho que é aí que está a mágica da ferramenta Parasoft, que é a facilidade que você traz para dentro da sua casa de não ter essas dependências. Aí a dependência, eu falo, todos nós sabemos que tem APIs externas que cobram por consulta. Aí eu posso virtualizar isso dentro de casa e ter esse ambiente disponível a hora que eu quiser. Acho que é isso, certo, Renan? Tem mais alguma coisa que... Perfeito, muito bem colocado. Essa seria a mágica do negócio, né? A gente não depende de fatores externos para que funcione e que o ciclo de desenvolvimento continue a girar. E tem todas essas outras facilitações e essas outras possibilidades do que você pode condicionar na API, né? Fora que você pode gerenciar tudo isso através do sistema web, você pode modificar os dados que você tem para seguir as condições que você precisa, você pode gerar uma massa limpa e manter ela também dentro de casa para poder usar esse snapshot quando você precisar. Então, tem várias ferramentas dentro do Parasoft que fazem esse processo ser bem mais automatizado e bem mais simples. Legal. Acho que é importante a gente abrir um tempinho para as perguntas. Vamos ver se alguém tem perguntas, se não...
enquanto o pessoal não vai colocando as perguntas, ainda deixar aberto aí a minha disponibilidade, a minha do Renan, se tiverem dúvidas, consultas sobre a solução, pode entrar em contato comigo direto pelo LinkedIn ou com o Renan, ou procurar a Kigo também, para conhecer, podemos fazer também uma POC de acordo com a necessidade, né, fazer uma POV mesmo para o cliente, assim como já fizemos para outros clientes nossos, fazer uma demonstração bem mais focada na sua dor, né, na sua necessidade. Deixar mais 5 minutinhos abertos aí, ver se tem alguma pergunta. Qualquer coisa eu ativo minha tela aqui, viu? Tirei aqui. Tá. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Show, seu Hélio, que nós Acho temos que tem uma... deixa lá. Você quer responder essa? Acho que a Yasmin vai colocar, vamos colocar na tela aí pra gente. Para dar uma filtrada aqui. Isso. Isso. Ó, tem uma pergunta de Renato de Almeida Guiar. Bom dia. Vocês aplicam esse treinamento nos parceiros que vocês atuam? Sim. É aplicado esse treinamento. Nós temos o Renan, é certificado para soft, eu tenho certificação para soft, e é feito esse treinamento junto com a implementação, né? Qual seria o caminho para colocar... Essa aí eu acho que eu posso responder. Porque eu já fiz alguns treinamentos, já sei como que funciona um pouco melhor a dinâmica. Deixa eu só ler a pergunta, Renan, aí você responde, tá? Só para... do Renato. Qual seria o caminho para alocar vocês para aplicar esse curso para uma turma de aproximadamente 10 pessoas? Perfeito. Renato, obrigado pela pergunta, cara. Então, eu acho que o melhor caminho para um treinamento de Parasoft é com aproximadamente 5 pessoas, daí dividir em 2 turmas, mas eu digo isso por causa da complexidade da ferramenta, uma vez que você começa a construir por conta própria, tem bastante componentes ali, como a gente já comentou hoje, mas para poder dar vazão às dúvidas de todo mundo, né, e poder aproveitar melhor o tempo. Mas, bem bacana, obrigado por ter participado. E, novamente, 5 pessoas ali, divide essas turmas, eu acho que a gente consegue fazer sessões de 2 horas, coisas mais leves para que o pessoal possa ir absorvendo. Eu acho que é o melhor caminho, viu? Patrick Leandro. Ele comentou que está começando agora e quer entrar na área de teste. Foi excelente estar com vocês. Ô, Patrick, obrigado. Boa sorte. O Renan acho que pode falar bem aí, dar dicas de como começar nessa área aí. Eu me coloco à disposição, viu, cara? Sou uma pessoa bem ligada, pode me chamar ali através do LinkedIn que eu ajudo você com certeza. Rafael também, obrigado pelo comentário. Muito obrigado. Ó, o Renato de Almeida comentou que ele já tem um ambiente, seria somente a prática. Renato, eu vou entrar em contato com você, ou Renan, a gente bate um papo da sua necessidade aí, tá ok?
Show de bola, Renato. Fica até mais fácil aí. Que bom saber. Acho que é isso, pessoal. Não sei se tem... Acabaram as perguntas? Acho que... É isso, Renan. Parabéns aí, viu, cara, pela apresentação. Foi bem legal. Obrigado, Tabata. Tem uma outra pergunta aí antes de encerrar, desculpa. Isso, ainda tem um tempinho, vamos dar vazão aí. Demóstenes, a pergunta é se é possível criar testes E2E e personalizar cada retorno de status na devolutiva dos testes. Aí, Renan, você quer comentar? É possível, sim. Tem uma extensão da própria Parasoft, que é chamada de Selenic, que é com base em Selenium, que é feita para criar esses casos de teste end-to-end. Os retornos de status também podem ser setados da mesma forma nos ativos virtuais, então as condições vão ser da mesma forma que a gente criou aqui, mas é possível criar os casos end-to-end, sim. Aí, Diego Conrado. Valeu, Diego. Obrigado. Acho que encerramos. Se tiverem alguma outra dúvida, podem me procurar o Renan. Obrigado a todos aí pela disponibilidade, por terem participado. Sei que é corrido aí para todo mundo e ter esse momento aqui, mas é bom para a gente se atualizar e aprender sobre novas ferramentas aí. Obrigado. Renan, parabéns, viu, cara? Obrigado. Da minha parte também, obrigado, pessoal. Obrigado por comparecerem, obrigado pelas perguntas. E qualquer coisa a gente está à disposição, tanto eu quanto o Hélio. Exatamente. Até mais. Até mais. Obrigado.